Alô galera, um abraço, que até nos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Como prometido, eu vou trazer aqui mais uma explicação muito importante aqui na língua hebraica. Eu fiz aqui um material bem interessante e vocês vão gostar. Vocês estão aí buscando a palavra do Eterno. Quero agradecer aos nossos amigos da Techuvá, aos nossos colaboradores, aqueles que estão conosco aí nos ajudando, corações, né? Os nossos irmãos que estão contribuindo para que esse canal cresça e para que a obra do Eterno avance, não é? Felipe Cunha, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e assim estaremos divulgando o reino, né? Bom, é importante você estar compartilhando os nossos vídeos e se inscrevendo. Bom, aqui eu coloquei uma tradução interlinear, né? Embaixo de cada palavra. E vai ficar bem interessante aqui a nossa aula de hoje. Bom, aqui é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bom, aqui está separado Beit, o artigo, e eu vou estar mostrando ponto a ponto. Aqui é uma tradução que eu fiz simples. Em início, o poderosíssimo criou os céus e a terra. Ou como nas Bíblias em português está, no princípio Deus criou os céus e a terra, ou no princípio criou Deus os céus e a terra. Às vezes só uma pequena mudança, mas a maioria das Bíblias é assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, ou no princípio Deus criou os céus e a terra, ou no princípio criou Deus. Aqui está, no princípio Deus criou. Em outras Bíblias está, no princípio criou Deus. É a diferença. Aqui já é uma tradução minha que eu fiz. Em início, o poderosíssimo criou os céus e a terra. Tá ok? Aqui debaixo de cada palavra, em princípio, Bará criou, o poderosíssimo Elohim. O artigo os, Hashamai, né? Hashamai, os céus. Ve'et haaretz. Veja que o et não tem tradução, porque é um objeto direto, tá ok? Por isso não há tradução para o et no hebraico. O et é o Aleph e o Tav. Por isso que aqui está Bereshit, está tudo debaixo aqui, bem direitinho aqui, tá ok? Vamos lá. Aqui, deixa eu abrir aqui que talvez o programa talvez não vai pegar todas as palavras. Eu coloquei em outras letras para ficar mais interessante, para a gente poder tá vendo as palavras em si. A palavra Reshit é princípio, Bará é criou, Shamayim, céus. Eretz é terra, mas aqui eu coloquei Aretz porque eu só separei. Porque quando está com artigo, Haaretz, o Aleph muda de pronúncia. Mas a palavra em si é Eretz, tá? Eretz, quando não está com artigo. Quando está com artigo é Aretz. É a junção. A conjunção Vav, que o Vav é o E. A preposição é no ou em. O artigo definido. O et, que é o objeto direto. Aqui está o et. Tá ok? Eu coloquei assim para ficar bem interessante. É poderosíssimo, né? A expressão Elohim, porque vem da raiz El. Tá ok? É uma forma mais literal, mais arcaica. Eu vou falar dos níveis de interpretação que os sábios do povo de Israel usam, tá? O Pardes. Eu vou dar uma pequena palavra sobre o Pardes hoje aqui. Pardes. Eu fiz uma outra tradução, né? Num outro nível. E eu vou mostrar um pouco aqui da questão. O que é Pardes? Pardes são os 4 níveis de interpretação que os judeus usam no texto da Torá. O Peshat é o simples significado ou significado literal. Por exemplo, em início criou Deus os céus e a terra. Esse é o sentido de Peshat. Remes, dicas de um significado alegórico, um ensinamento mais profundo, não apenas a expressão literal, atingido por pessoas com melhor nível cultural e amplo conhecimento da Torá. O Drash, a interpretação, é descobrir o significado através da Midrasha, analisando as palavras, você compara os textos, né? E o Sod, que é aqui que eu vou tratar mais nesse vídeo de hoje. O Sod é o segredo, o que está oculto no texto, tá?
os estudiosos usam esse meio de interpretação através da língua hebraica. E eu vou mostrar aqui como que o hebraico te dá recursos muito interessantes. Bom, aqui eu coloquei no nível Sod. Por que nível Sod, Felipe? Bom, aqui é uma tradução literal. Em início criou o poderosíssimo os céus e a terra. É literal isso. Isso aqui é literal. É o primeiro nível, é o Peshat, significado literal. O que tem de Sod aqui, Felipe? É aqui que entra o Beit. Nas Bíblias impressas hebraicas, você vai encontrar esse Beit, que isso aqui é em princípio, o Beit é uma preposição. Ele está maior que as outras letras de Reshit, porque a palavra em si é Reshit. Você vai achar no dicionário Reshit, você não vai achar Bereshit, você vai achar Reshit. O Beit é a preposição, por isso você tem que conhecer a construção das palavras. Você não vai encontrar Hashamai, você vai encontrar Shamaim no dicionário. Você vai encontrar Eretz, não Haaretz. Então, quando você for pesquisar no dicionário, você vai pesquisar a palavra em si. Reshit. Reshit é início, princípio, às vezes traduzido por primícia. E com o Beit é no Oem. Então é em criou. Eu poderia falar do Bará, mas eu não vou entrar em questão. O Beit, como o hebraico não tem números, as letras também são números. Então o Beit aqui na Bíblia impressa hebraica, a Bíblia dos judeus hebraicos, porque tem várias versões do hebraico, então a maioria dos rabinos, a Bíblia rabínica, ou a Bíblia que os rabinos usam, o Beit está maior que as outras letras. Então aqui nós entendemos que tem um 2, aqui no começo do primeiro versículo. E aqui vai entrar na próxima página, o que é o Sod aqui. Bom, vemos que aqui tem um 2, que é esse Beit, eu até marquei aqui. Então isso seria um nível Sod. Então aqui esse em princípio eu posso fazer uma outra tradução. E aí eu fiz a tradução aqui de acordo com esse nível Sod. Em um dos princípios, porque aqui então está querendo me dizer que tem um 2 e tem Reshit. Então eu entendo 2 princípios, 2 inícios, né? Em um dos inícios, ou em um dos princípios, criou o poderosíssimo céu e a terra. Segundo eu ouvi de um judeu, algum tempo atrás, ele disse para mim que alguns rabinos acreditam que o livro de Jó fala do primeiro Reshit e o Gênesis, do segundo versículo diante, já fala do segundo. Por isso que a Bíblia vai dizer, em um princípio criou Elohim os céus e a terra. Mas no princípio, o Eterno com certeza criou tudo perfeito. A conjectura, a tese é que houve algum evento que fez a terra se tornar torro vavorro. Então se tornar o quê? Sem forma e vazia. Sem forma, a terra estava como? A terra ela estava desorganizada. Como o Eterno ia criar a terra desorganizada? Por isso existe essa tese. Então esse aqui é o nível Sod. Eu consigo, através do hebraico, encontrar algo que está oculto. Esse é uma das interpretações que é válida. Eu posso então traduzir em um dos princípios? Eu posso. É claro que a maioria dos exegetas, dos teólogos, prefere a tradução literal. Mas eu gosto de estar apresentando esse tipo de nível de conhecimento aqui. Tá ok? Então esse é o nível Sod. Está oculto, né? Você precisa conhecer um pouco da língua, um pouco da gramática, precisa conhecer esse nível a fundo para você poder encontrar isso nos textos. Por exemplo, aqui são 7 palavras, né? Aqui está separado aqui porque a versão que eu usei coloca os pontos separando artigo, preposição, junção. Mas no hebraico é Bereshit, Bara Elohim, Et Hashamai Veit Haaretz. São 7 palavras num único versículo e no primeiro versículo. Aí a pergunta que se faz, por que a Torá começa com a letra Beit? Beit é 2, Beit é casa. Veja que a palavra é casa. Interessante, né? Casa. Então aqui nós temos o Beit também é 2 e também é casa. Então 2 Reshit quer dizer o quê? 2 casas? Ou essa casa mais Reshit, a gente pode entender porque aqui nós temos também dentro dessa palavra a palavra Rosh, Resh, Aleph e o Shin. Cume, a palavra cume é a palavra Rosh. Então, do cume da casa,
do cume da casa, criou Elohim. A palavra bará também pode ser engordar. Então é bem interessante esse nível. Existem algumas outras formas de a gente estar mostrando o nível Sod. Eu preferi fazer esse vídeo, não me alongar muito, ok? Para deixar você curioso, você dar o seu like aí para a gente poder estar fazendo aí novos vídeos. Então, Pardes é o que? E as formas de interpretação que os judeus usam: Peshat, Remes, Drash e Sod. E hoje aqui usei o Sod e eu usei dois aqui, né? Na verdade eu usei o Peshat, que é o significado literal. No princípio criou Deus os céus e a terra, isso é literal. E usei o Sod, tá ok? Bom, então aqui fica essa aula de hoje, em princípio, Bará, Shamaim, Eretz, que aqui está Aretz por causa do artigo. Aqui é a preposição Beit, a conjunção Vav. Aqui é o Et, é o objeto direto que não tem tradução no português. E eu prefiro sempre ir na forma bem arcaica, que é Elohim, poderosíssimo. Vem da raiz El, tá ok? Um abraço a todos vocês. Que o Eterno os abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Um grande abraço.